Olá, estamos aqui novamente, problemas técnicos, vamos reiniciar o nosso Evangelho, não vamos parar não, então, como sempre fazemos todos os domingos, né? Agora um pouquinho, reiniciando um pouquinho atrasado. Boa noite, Dori, seja bem-vindo. Vamos elevar o nosso pensamento já com as nossas águas, colocando, imaginando Jesus na nossa frente e colocando em suas luminosas mãos as nossas preocupações, aflições, nossas dores, as enfermidades visíveis e invisíveis, as dores da alma. Mestre amado, te rogamos que leves tudo ao Pai. Te pedimos um pouco mais, que coloques nas nossas águas o medicamento que nos trará o alívio para as dores do corpo e as dores da alma. Que o teu amor infinito nos contagie. Que a tua paz acalme nossa mente e nosso coração. Que possamos continuarmos na caminhada terrena, com fé, com esperança, com a certeza de dias melhores. Cuida de nós, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 14 sobre o parentesco corporal e parentesco espiritual. Olá, Verinha, seja bem-vinda. Como sempre fazemos, trazemos do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, referente a esse capítulo 14, item 8. André Luiz nos diz assim: ao encontro de Deus, credor e devedor, tirano e oprimido, adversário e inimigo, opositor e rival, agressor e agredido, enganador e enganado, algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, esperto e iludido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado, sedutor e seduzido, prepotente e humilhado. Através da reencarnação, essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea, gerando antipatias e conflitos em permanente processo de reconciliação. Desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal, com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, caminhem de mãos dadas ao encontro de Deus. Oi, Edi, seja bem-vinda. Como eu já tinha falado no anterior, que iniciamos e não deu para prosseguirmos, um bom exemplo de sedutor e seduzido na mesma família, para quem leu o livro Nosso Lar ou assistiu o filme, o que aconteceria? A mãe de André Luiz, um espírito iluminado, se propôs a reencarnar, trazendo novamente, né, como missão, casar-se, né, constituir matrimônio com o pai de André Luiz, que estava lá sofrendo ainda no umbral com as duas amantes. E o que aconteceria? Ela viria, casaria-se com ele e as duas amantes seriam suas filhas. Então, um exemplo de sedutor e seduzido. Imaginem como seria essa família com essas duas filhas, né, que antes eram amantes dele,
Como seria, né? A adolescência, principalmente, que o espírito começa a se mostrar verdadeiramente como ele é, como seria para ele, né? Essa convivência, né? Então, é um exemplo aí que André Luiz nos traz e nos veio à mente. Então, no capítulo 14, no item 8, diz assim: parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar esse filho no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade de existências. Isso acontece bastante. Quem de nós não conhece uma família que às vezes o pai não se entende com o filho, não se entende com a filha, né? A mãe, os irmãos às vezes não conseguem se relacionar, tem irmãos que são inimigos, tem pai e filhos que são inimigos, mãe e filhos inimigos, infelizmente. Mas isso é o desconhecimento dessa doutrina que tanto nos esclarece. Bem-vinda, Glecia. Então diz assim o Evangelho: há, portanto, dois tipos de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinha perdido o juízo, que estava louco, né? Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus, o que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos sob o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos,
Sua mãe estava com eles e Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito e que fosse indiferente com ela. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Importante isso, né? Às vezes tem irmãos que compreendem mal essa passagem do Evangelho onde Jesus diz isso, que todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, né, que está no céu, é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Né? Então, ele não rebaixou em momento algum a mãe dele, nunca. E como diz aqui o próprio Evangelho, em várias oportunidades Jesus demonstrou muito amor pela mãe, não é? E o roteiro sistematizado sempre vem também nos auxiliar, diz assim: como se explica o vínculo que existe entre um pai e um filho? O pai fornece ao filho apenas o invólucro corporal, uma vez que o espírito já existia antes da formação do corpo. Se estão unidos, é em razão dos laços de simpatia ou de antipatia que já existiam anteriormente ao reencarnante. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Isso tá tranquilo, né? Seja bem-vinda, amiga Eliane. Qual é o dever do pai com relação ao seu filho? Auxiliar o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, a fim de fazê-lo progredir, além de orientá-lo na prática do bem. Filhos são espíritos a quem estamos ligados e que precisam do apoio dos pais para progredir. Então, aquele filho difícil é o que mais necessita de nós. Muito importante isso. Como se formam as famílias do passado como filhos? Pela união de espíritos ligados por anteriores relações de simpatia que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena ou pelo reencontro de espíritos afastados entre si por antipatias anteriores ou cumplicidade no mal, traduzidas por incompatibilidade entre os mesmos. Então, fala aqui, né? Antipatias, cumplicidade no mal, muitas vezes eram de gangues, né? De grupos que praticavam mal. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Podemos ter, então, inimigos do passado como filhos? Sim. Daí uma das finalidades da família terrena, proporcionar pelos laços consanguíneos reajustes de relacionamento entre espíritos inimigos, atendendo aos reclames da lei de Deus, que é de fraternidade. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Aqui é que explica, né? Vem na nossa família justamente para que receba amor. Vem muitas vezes o inimigo como nosso filho para que receba amor, para que receba carinho e que possamos moldar diferente essa fraternidade. É isso que Deus quer de nós, é isso que o Pai quer de nós, que nos amemos indistintamente. E como definimos a parentela corporal e espiritual? A corporal é aquela constituída pelos laços frágeis da consanguinidade e da matéria, que se extinguem com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na existência atual. Aqui fala quando fracassamos, quando
precisamos dar amor, quando precisamos compreender e não compreendemos, muitas vezes por ignorância, não é? E se desfazem esses laços, como falávamos antes, muitos pais, mães, inimigos dos filhos. Então diz assim que já muitos, né, se desfazem na própria existência. Já a parentela espiritual é aquela caracterizada pelos laços espirituais, fortalecida pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos. Porque essas famílias, enquanto uns estão aqui encarnados, os outros ficam lá torcendo pelo sucesso, né? Para que não fracassemos. Nós temos esses espíritos afins lá cuidando de nós. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E que ensinamento nos transmitiu Jesus ao dizer: eis aqui meus verdadeiros irmãos, referindo-se àqueles que não eram seus parentes? Jesus quis dizer que os nossos verdadeiros irmãos são aqueles a quem nos ligamos pelos laços eternos e duráveis do Espírito, caracterizados pela estima e simpatia mútua, e não necessariamente aqueles a quem nos vinculamos pelos laços frágeis e temporários da matéria. Devemos nos esforçar para criar ou fortalecer os laços de simpatia entre os que constituem nossa parentela corporal na atual existência. Há pessoas que amamos mais do que os irmãos consanguíneos, mesmo nada sendo para nós, não tendo nenhum parentesco, a gente ama muito. Tem aqueles amigos que iniciamos a amizade, às vezes somos apresentados e a impressão que nos dá é que conhecemos há tanto tempo, temos um amor desmedido. São a nossa parentela espiritual, dá a impressão que já nos conhecíamos. Em compensação, tem aqueles que muitas vezes pensamos, quando não estudamos a doutrina, pensamos: nossa, tal pessoa não me fez nada e eu não consigo nem olhar. Aí, quando a gente começa a estudar um pouquinho da doutrina espírita, a gente já vê o motivo. Provavelmente fomos inimigos em outra encarnação, em outra existência, e aquilo, quando nós vemos, o nosso coração dispara. E alguma coisa lá no nosso arquivo da memória nos vem à tona. Então a gente tem aquela meio que um repelente contra esse irmão, mas nós temos que fazer de tudo, já que temos o conhecimento, fazer de tudo para desfazer qualquer animosidade. Senão, como vamos sair daqui melhores de quando aqui chegamos, né? Na certeza de que fizemos bem feito, cumprimos a nossa tarefa aqui, né? E quando esse inimigo vem na nossa família, maior ainda a nossa responsabilidade de fazermos o máximo ao nosso alcance. Se aquele irmão se virar contra nós, nos abandonar, aí entre ele e Deus. Mas nós não devemos jamais fazer isso, já quando nós temos o conhecimento. Muitas vezes isso acontece, as inimizades na própria família, quando algum não tem conhecimento. Quando temos, já muda um pouquinho, porque nos esforçamos, nos policiamos mais, até no que falamos, não é assim? Então, estamos encerrando esse Evangelho no Lar. Graças a Deus conseguimos refazer, né? Mas com dificuldade na internet, nós precisamos da conexão para fazer o nosso Evangelho. Mas enfim, estamos aqui agradecendo
mais uma vez, por Jesus nos oportunizar, termos reiniciado e encerrado com as tuas bênçãos, Mestre, com as vossas bênçãos, benfeitores amigos. Rogamos também pelos nossos amores que partiram, por aqueles que continuam na caminhada conosco. Rogamos por todos aqueles que se encontram enfermos do corpo, da alma. Rogamos por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, porque sabemos são enfermos ainda. Te pedimos, Mestre Jesus, que no nosso coração não haja lugar para o ódio, para rancor e a mágoa, porque sabemos que isso nos afasta de Ti. Abençoa todos, Mestre amado, hoje e sempre, que possamos ter uma semana iluminada com a Tua luz, que possamos estarmos receptivos aos eflúvios amorosos, benéficos e salutares que emanam de Ti para cada um de nós, nos visitando a cada dia, nos fortalecendo na caminhada terrena. Neste momento, Te agradecemos a fluidificação das nossas águas e a bênção que todos recebemos, encarnados e desencarnados, que aqui se fazem presente. Cuida de nós hoje e sempre, que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.